Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje meu companheiro é Renato Nogueira. Nogueira, seja muito bem-vindo. Olá, Helena, muito obrigado. Estou super feliz de estar sendo acolhido por você e pelo seu público aqui. Obrigado. Vou contar que eu recebi um livro do Nogueira que foi lançado esse ano agora durante a pandemia, Porque Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, lançado pela HarperCollins. Eu já fiquei intrigada a partir do título e a cada página eu fui ficando mais e mais intrigada. Eu falei, eu preciso conversar com o Nogueira e cá estamos. Queria que você me contasse um pouco. Enfim, você é filósofo, já tem outros livros escritos, trabalhos mais acadêmicos, infantis, que você estava me contando também, eu não sabia. E agora você chegou nesse tema do amor, que é um tema universal, mas a gente tem uma maneira bem enviesada de olhar para ele, né? Parece que a gente olha de um jeito único, e você vai apresentando muitos outros jeitos mais plurais de olhar para o amor. Como é que foi que você chegou na ideia do livro? Então, a ideia do livro tem muito a ver com um curso que eu ministro na Casa do Saber, chamado 4 Lições sobre o Amor. É um curso em que eu faço um panorama por pelo menos 4 vamos dizer, mitos clássicos sobre o amor, tradições sobre o amor. Agora, eu vou te contar, Helena, e para todos que estão aqui ouvindo o podcast, que esse tema do amor, ele me acompanha. Eu comecei a pensar a respeito dele durante o mestrado. Eu entrei no mestrado com 23 anos, né, tem bastante tempo, né, em 1996. E nessa época eu estudei filosofia e psicanálise durante o mestrado, estudei inconsciente, Freud, e esse tema apareceu. Só que era um tema de estudo, um tema de interesse. E aí, anos depois, já uma pessoa já com doutorado, dando os cursos na Casa do Saber, esse curso do amor acontece eventualmente, acontece de 2 em 2 anos. Eventualmente eu dou o curso uma vez por ano. E acabou que isso se tornou livro, né, com vários capítulos falando de mitos sobre o amor, mitos de amor. Agora, os mitos são uma das partes que tem essa estrutura no livro, né, de ter uma historinha, no começo do capítulo, e aí a gente fala de não queria falar formato de amor, porque eu acho que não é uma boa palavra, formato, mas uma abordagem, que a gente pode encarar o amor. E esses mitos, eu acho muito legal isso, quando a gente começa a estudar, porque são histórias antigas, ou histórias que já aconteceram há muito tempo, que não aconteceram, mas são imaginadas, né, que permeiam os nossos pensamentos, mas muitas vezes a gente não se debruça sobre eles exatamente, né? E você traz mitos indígenas também, que eu falei, nossa, eu não conhecia, assim, sabe, falta de conhecimento? Você fala, não conheço. E eu fico pensando o quanto o nosso desconhecimento atrapalha, talvez, a nossa capacidade de amar, inclusive. Você acha que é exagero falar isso ou dá para falar? Eu diria que sim. Eu acho que essa é uma ótima hipótese, ela faz muito sentido, né? Dá para construir, dá para pensar junto com ela. Porque a falta de conhecimento, desconhecimento, tanto das atmosferas, das possibilidades de amor, das formas de expressar o amor, e também um problema que me parece grave em várias sociedades e culturas como a nossa, que é a falta de autoconhecimento. Ou seja, a ausência de autoconhecimento, ela dificulta, porque a gente acaba projetando muitas vezes a imagem da pessoa que a gente ama, mas também da nossa própria imagem. A gente imagina que é alguma coisa que na verdade não é. Ou seja, imaginamos o que não somos. Isso cria um conflito, uma impossibilidade para o encontro amoroso terrível. Então, desconhecer a si, desconhecer as possibilidades, porque o amor romântico é um modelo, mas tem outros modelos como o poliamor, tem o amor policonjugal, tem outros modelos possíveis. Tem o amor como presente, o amor como um mergulho no rio de afetos, tem várias possibilidades de amor. Eu estou falando de vários mitos. Então, quando a gente não conhece esses e não sabe um pouco do nosso biorritmo, né, do que nós somos, fica mais difícil a gente encontrar uma relação amorosa sem conflito. Quer dizer, eu quero dizer com isso que a relação amorosa precisa não ter algum conflito, algum dissenso, mas um conflito que leve ela para a infelicidade, para a insatisfação, para o mal-estar. Sabe que você falou do amor romântico, que é, enfim, é o amor que a gente
fica vendo em comédia romântica, que, né, meu Deus do céu, quantas comédias românticas eu já vi na vida, isso deve afetar, não deve ser tão saudável assim ver tanta comédia romântica, né, para uma pessoa, nos livros, nos filmes, essa coisa idealizada. E a hora que eu tava lendo esse capítulo, eu pensei que nem o amor romântico a gente leva a sério para saber de onde ele vem. Essa ideia de que um pertence ao outro, essa ideia de posse que tantas vezes está ligada e só essa pessoa e nenhuma outra pessoa. Teve um dia que eu estava vendo, era uma declaração de amor de uma pessoa no Instagram, mas ela era tão... como eu posso dizer? Sabe quando você joga no colo do outro uma responsabilidade de um tamanho que eu falei, isso chega a ser cruel com a pessoa para a qual ela está se declarando, assim, ó, você é a coisa mais importante da minha vida, sem você eu não vivo, porque você é o motivo pelo qual eu respiro, tudo, assim, ó, tem uma devoção bonita, e é claro que tinha carinho naquela mensagem, ok. Só que a hora que eu entrei em contato com aquilo, eu fiquei um pouco assustada e falei, gente, será que é assim mesmo? E a hora que eu comecei, que no capítulo você fala do amor romântico e um pouco da ideia desde de casamento e de propriedade, de junção de família, você fala, nossa, tem tanta coisa que a gente não sabe, a gente fica na superficialidade dele. E eu achei uma desconstrução necessária, mas nem sempre bem recebida, né? Como você percebe quando você coloca a luz, assim, sobre essas coisas que são quase dogmas nossos, né? Como as pessoas recebem isso, você acha? Eu imagino que tem muita expectativa, né, em torno do amor romântico. Você comentou, né, a comédia romântica, ela, o folhetim, como todo o dorama, como toda novela, é uma maneira de autorizar a nossa forma de amar, de dar autorização, ou seja, esse formato de amor, esse formato de se relacionar, é o formato que a sociedade, que a cultura aceita. E isso vai ficando plasmado na gente, no nosso inconsciente, as nossas práticas, vai modulando o nosso imaginário e vai dando um padrão de comportamento, né? Vai um pouco dando um ritmo de comportamento. Então, isso é uma dificuldade. O que eu procuro fazer é lançar luzes, realmente é isso, lançar luzes para compreender como esse mecanismo funciona, que não é, na verdade, para dizer que isso não presta, que isso não é possível. Eu acredito que em 7 bilhões, mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, algumas pessoas podem ficar confortáveis nesse formato de relacionamento. Porém, não dá para dizer que isso pode ser universal. O que eu quero apresentar é justamente não podemos universalizar um formato, uma modulação do amor. O amor romântico, ele coloca essa expectativa, né? A felicidade depende da relação do outro, tem uma complementariedade. Tem uma relação de exclusividade, o sentido da vida passa por isso, radicalmente. Então, mas tem outras formas de expressar o amor que não é dessa maneira, que não passa por isso. Então, é interessante conhecer, até para saber onde a gente fica mais confortável. Porque não é possível que todas as pessoas do planeta fiquem confortáveis com o amor romântico. Agora, eu não faço coro com grupos ou teorias que dizem que o amor romântico acabou. Pode ser que algumas pessoas fiquem confortáveis com o amor romântico nos casais, mas seguramente não deve ser a maioria dos casais, dos trisais, não deve ser a maioria. Com certeza, com certeza. Eu fiquei curiosa, descobri que eu fazia uma confusão também entre, você citou poliamor e relação policonjugal, que não são a mesma coisa, né, que são diferentes. E a hora que você estava falando um pouquinho sobre relação policonjugal, você deu uma dimensão social sobre como uma comunidade se forma, e aí por conta dessa configuração social, isso também influencia como esse relacionamento existe, que eu nunca tinha pensado nisso. Recentemente a gente lançou na Vejinha uma coluna que chama Nosso Louco Amor. E a gente conta histórias de amor de pessoas. E recentemente a gente contou uma história de um casal de muçulmanos, que a moça contava que eles não podiam se tocar antes do casamento. E ela desconstruiu isso lindamente, assim. Tinha uma questão da família muito importante também na escolha do... eles se encontraram, eles que resolveram casar, mas teve o consentimento da família, esse aspecto social muito importante. E falei, nossa, a gente desconsidera isso completamente hoje, né? Juntei duas coisas na pergunta, mas eu queria saber mais desse contexto social, pensando em relação policonjugal e também pensando em outros formatos. Ali é uma relação monogâmica, um amor romântico, vamos dizer assim, mas tem essa questão da família mais perto, mais ativa, né? A participação social e da comunidade também. Tem uma coisa importante que parece que talvez a gente possa pensar em 2 eixos, né?
um eixo de culturas, sociedades em que a comunidade, então, no sistema geral de comunidade, ela é o vetor de orientação, e sociedades e culturas que o indivíduo, né, é o vetor de orientação. Então, as pessoas decidem, deliberam o que elas querem. Em outras culturas, sociedades, não. Você comentou, né, falou do nosso Locamor, um casal muçulmano. Então, no mundo islâmico, com certeza tem valores. Dependendo das comunidades judaicas mais tradicionais, também tem valores, né, em certas, o que é relevante na escolha de um parceiro ou parceira, tem que computar o que a família pensa a respeito daquela pessoa, de onde ela vem. Em sociedades africanas tradicionais, tinha um padrão muito comum, que ainda existe, né? O Carlos Moore, que é um grande pesquisador, que é uma pessoa que eu tive chance de conhecer em 2007, morou em vários lugares da África, conhece muito o continente, e ele comenta uma coisa interessante, que eu, conversando com pessoas também de várias culturas africanas, que é isso: as comunidades entendiam que ninguém pode ficar sozinho. Se ninguém pode ficar sozinho, porque isso é ruim para aquela pessoa, ela tem que ser amada por alguém, ela tem que amar alguém, tem que ter um arranjo. E a densidade demográfica, ela vai determinar algumas ações. Uma comunidade com muitas mulheres e poucos homens disponíveis, esses homens vão ter que ter mais de uma esposa. Isso tem a ver com o bem-estar dessas mulheres para não ficarem sozinhas. E o contrário acontece. Eu dou exemplos, né? Algumas culturas nômades, em regiões ali da África Austral, a gente tem isso também, com mulheres com mais de um esposo. Então, isso é um fator. Então, o que acontece? De onde vem? A família se preocupa com isso, porque o bem-estar da comunidade está em jogo. Não é só o bem-estar do indivíduo. Não pode ser só a pessoa que tem que estar bem. Toda a comunidade precisa estar bem. Então tem outro sentido. Agora, o poliamor é um outro fenômeno muito mais recente. O termo poliamor, na verdade, ele surge em 1990. A Morning Glory Zell Levenhart e o Oberon Zell Levenhart é esse casal que vai fazer um glossário, né? Eles são lideranças de um grupo poliamorista, um grupo fundamental, que vai dar os tons, a configuração do poliamor, tecnicamente falando. Então, eu sempre coloco isso, né? Foi um texto que eu li há algum tempo atrás, um livro muito, muito bacana, e quando eu fui ler o trabalho dela, da Morning Zell Levenhart, ela tem um livro, e ela fala sobre isso, né? Como é que funciona, tem princípios poliamoristas, a compersão é um princípio fundamental, compersão é o antônimo de ciúme, não pode ter ciúme, o que importa é que a pessoa fique bem, e você também. Aí é diferente de policonjugalidade. O amor policonjugal, ele tem que fazer, ele faz é um outro formato, né? Porque ele parte de um outro princípio. O vetor de força, o vetor de orientação é da comunidade no policonjugal, enquanto no poliamor o vetor vem do indivíduo. A pessoa define. Não que a pessoa deixe de definir dentro de uma comunidade, mas ela faz parte de uma visão de mundo, que ela está integrada e que ela articula sua vida afetiva a partir dessa visão de mundo. Não pode ficar separado uma coisa da outra. Mas é engraçado, porque antes você tinha falado um pouquinho sobre a necessidade de conhecimento, né? De autoconhecimento também, para a gente desenvolver a nossa capacidade, inclusive, de amar. No livro você fala sobre filosofia, sobre amor ao conhecimento, à sabedoria, e eu ouvindo você falar agora sobre essas diferenças, e é diferente mesmo, né? A gente tem uma sociedade onde o indivíduo é o centro, então tudo tem a ver comigo individual, ou uma sociedade que a gente pensa comumente, né? Então tem uma comunidade, uma coletividade, eu vou pensar sobre essa. Só que eu achei curioso, porque mesmo tendo essas diferenças que são grandes, tem uma coisa que é você desejar o bem. E é um conceito meio complexo, filosofia está aqui para nos ajudar ainda bem. Mas eu fico pensando isso, assim, como é que a gente pode fortalecer na gente esse sentimento de querer o bem? Eu quero o meu bem e eu quero o seu bem também. Eu quero o bem de quem está nos ouvindo. E você coloca assim, às vezes tem isso, tem um monte de fator externo, coisas que vão acontecendo, coisas que a gente pensa, que a gente nem sabia que a gente pensava, e aí quando vê a gente tá reagindo de um jeito que você fala, nossa, não era assim que eu queria agir, eu tô agindo dessa forma. Mas como você acha que a gente pode criar uma musculatura, assim, benéfica realmente, assim, ó, um caminho de amor ao conhecimento que nos leve mais perto desse desejar bondoso que inclui todo mundo e a gente também?
Acho que essa é uma equação que não é nada fácil. Em algumas culturas, em algumas sociedades, isso tem muito a ver com o seu papel numa comunidade. Eu falo da cultura da Gara, né, um pouco, por exemplo, que é um trabalho muito legal. A Sobonfu Somé tem o Malidoma Patrice Somé, que é um pensador muito interessante, né, nasceu em Burkina Faso, e ela tem um trabalho muito bonito que talvez dê uma dimensão desse querer bem numa comunidade, para fazer sentido. Ou seja, na cultura da Gara, assim como em outras culturas da África do Oeste e até também de outras regiões da África, mas falo da cultura da Gara especificamente, e dos Dogon, por exemplo, quando uma criança nasce, a mãe tem que encontrar a canção da criança. Então isso é um ritual básico. Uma criança vai nascer, a mãe tem que ouvir a canção da criança, aprender a canção da criança, ela é porta-voz dessa canção, ela conta para o pai da criança, conta para as pessoas que vão receber, as parteiras, e quando a criança nasce, todo mundo canta essa canção. O pai que acompanha o parto e as parteiras geralmente. E depois outras pessoas aprendem a canção dessa criança. Tá? Todo mundo tem que aprender, porque essa criança vai crescer e ela vai conhecer a canção dela. A canção dela dá um pouco o sentido de que ela tem. Ela não pode perder esse sentido, porque para ela ir para algum lugar, ela tem que saber de onde ela veio. E como ela tem que ter um papel na comunidade, que pode ser uma pessoa caçadora, uma pessoa que faz cuidados médicos, uma pessoa que é porta-voz da diplomacia, ela tem que ter algum papel. Não tem ninguém sem papel numa comunidade. Todo mundo tem que ter um papel, uma função. E aí, a sua função tem a ver com o seu bem-estar e bem-estar do outro. Você não pode estar descolado disso. Você não pode ser uma pessoa sozinha. Nessas culturas que tem essa ideia do bem, eu falei do Urumilá, né, que é um filósofo, né, mais antigo que o Sócrates, né, o mestre do Platão, é porque assim, você não está nunca dissociado de um papel dentro de uma comunidade. O que significa isso? Você tem que encontrar o seu papel, porque quando você não encontra o seu papel, fica deslocado, você perde o repertório para a vida. Então, não existe uma pessoa que pode também passar por um momento de crise sozinha. Então, tem muitos rituais. As mulheres grávidas passam por um ritual. Tem um casal amigo, Júlia e Carol, que casaram na Tanzânia, né, casaram no continente africano, passaram por um ritual leve, né, de pré-casamento, de noivado. Esse ritual tem a ver com o seguinte, que o homem tem que aprender para casar com uma mulher e a mulher tem que aprender para casar com um homem. Por exemplo, em várias culturas, um homem, para casar com uma mulher, tem que aprender a chorar. Tem que aprender a não ficar desidratado afetivamente. Você não pode casar com uma mulher. Porque você não pode, ele pode ter uma relação com essa mulher que ele seja apenas soldado, apenas guerreiro, apenas caçador. E se ele for apenas caçador no relacionamento, ele vai gastar muita energia indo caçar. Quando ele volta para casa com a caça, ele está cansado e não consegue emocionalmente se relacionar. Ele vai ficar relaxado demais. Então ele tem que aprender isso, então é um ritual. Então nesse sentido você não pode passar por alguma coisa sozinho. Então o que é o querer bem? É o seguinte, você sozinho não tem repertório para dar conta do seu problema. A gente vai ter que te ajudar. Um adolescente pode passar pela crise da adolescência sozinho. Tem rituais para isso. Isso não é longe, né? Eu falei dos povos indígenas da Amazônia, né? Com a Jaci, com o Nayá. E uma coisa que eu aprendi com a Sandra Benite, minha professora, se a Sandra estiver ouvindo aqui, Sandra, obrigado, uma antropóloga guarani, que é uma das minhas professoras de cultura guarani, além do Marcos Barreto, com quem eu aprendo há mais de 10 anos também um pouco de cultura indígena, nos encontros que eu tive chance de Amazônia, tive chance para a Amazônia algumas vezes, e está ali aprendendo com mais de 50 etnias indígenas. Então, é aí que eu vou aprendendo, vou colhendo e vou aprendendo as coisas. E nesse aprendizado, onde que eu tive isso? Tem rituais que são feitos comunitários para que as pessoas entrem em certos ciclos de vida. Você não passa por um ciclo de vida sem um ritual. Nessas culturas tradicionais, tá? Então, culturas tradicionais tem que passar por um ritual. Você não chega sozinho. 30 anos é um marco simbólico pra gente aqui, né? 30 anos, eu lembro quando eu fiz 30 anos, caramba, o que eu quero da vida? Tem que definir. Você não pode, se isso é um momento fundamental, eu não posso passar sozinho por isso. Alguém vai ter que me dar suporte, um grupo me dar suporte. E outras pessoas que passaram por isso, que estão passando. Então, nessa sociedade, o querer bem tem a ver com isso. Só você não sabe resolver certas coisas, a gente vai te ajudar a resolver isso aqui. Aí tem certo, óbvio, a gente não pode importar os rituais guaranis para
para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para a zona urbana. Não pode importar um ritual Zulu, quando os garotos engrossam a voz, eles passam por um ritual para aprenderem a se tornar homens, né? O que é a masculinidade, né? Eles vão passar por um ritual com outros homens ali, não dá para fazer esse ritual Zulu. Vai ter gente machucada. Mas é interessante, porque isso significa que ele não está sozinho naquele momento. Então, querer bem é outra coisa. Aqui não, aqui a gente pode ser só. Aqui, nossa cultura, faz sentido alguém ter 30 anos e pedir pizza, não sei, 2h30 da manhã, sozinho, maratonando uma série de streaming. E não tendo com ninguém para falar a respeito daquela série. Então, não é pedir pizza sozinho, né? Para conversar com alguém, não tem ninguém para conversar. Isso é impossível. Também alguém pode dizer, é um sufoco, né? Que você está inundado de gente te dizendo coisa. Eu fiquei encantada, adorei isso, porque tem um... É claro, eu acho que é importante a gente falar, né, que mesmo estudando, essa noção de que não adianta importar, a gente tem que prestar atenção nisso, né? É vazio, assim, se falar, ó, dentro de uma cultura que que você não entende nem o significado exato de um ritual, por exemplo, não adianta, né? Só replicar, imitar não resolve. Só que essa consciência da necessidade de um ritual ou de um pensar sobre, né? E eu tenho a impressão, não sei, os ouvintes aqui do Jornada da Calma me corrijam depois se eu estiver errada, mas eu tenho a impressão que um episódio acaba funcionando como um pequeno ritual, que a gente faz assim, ó, deixa eu me dedicar a uma conversa e eu agora vou estudar um pouco sobre isso dentro de mim. Deixa eu ver aqui, ó, o que eu penso sobre o amor, o que tem dentro de mim sobre isso, e normalmente as pessoas procuram os convidados ou me procuram também depois para comentar essa noção de que a gente não dá conta sozinho, que a gente, mesmo às 2 da manhã, se a gente manda uma mensagem para alguém, a gente fala, eu tô sozinho aqui, eu preciso compartilhar essa necessidade humana que a gente tem de trocar e de falar. Eu acho que se a gente tem isso em mente, fica mais fácil da gente descobrir qual é a nossa canção. Eu fiquei pensando nisso, assim, a gente não pensa nisso, né, que a gente tem uma função na sociedade, e é verdade, ninguém é inútil, todo mundo tem uma função. É mais complicado descobrir aqui, eu em São Paulo, com tantos milhões de habitantes, qual é a minha função? Talvez seja, mas não é verdade que eu não tenha função, né? E só de saber isso, eu acho que acende dentro da gente que seja uma vontade de busca, né? De entendimento. Achei incrível. Tô encantada, Nogueira. Não, são coisas assim que mudam, né? E muda de lugar para lugar, né? De cada região. Você falou assim um mito que eu gosto muito, né? O capítulo sobre Vitória Régia. Eu gosto de todos os capítulos, né? O capítulo do Coço Fussomé, o capítulo do Caminho do Amor, o capítulo do mês do a gente comentou Amor Romântico ao Poliamor, esse capítulo do Mergulho dos Afetos, que é quando ela entra para procurar a lua, que ela se apaixona pela lua, ela tem que se transformar para a lua aceitar ela, né? Tem uma transformação, né, na personagem. Então, acho que é isso. E gostei dessa tua ideia, ou seja, a gente poder aprender com outras possibilidades para poder enriquecer. Porque é uma jornada muito difícil, né? Me parece, eu acho que é muito difícil, a gente tem visto, né? Os dados mostram isso, aumento de divórcio, separação, conflito, várias coisas difíceis no relacionamento, nas separações. As pessoas às vezes se transformam no fim do relacionamento, né? Ou demonstram algo que não parecia que elas tinham, tipo de comportamento. Então, eu penso que tem muito a ver com a dificuldade da gente suprir aquela expectativa que você comentou na declaração de amor na rede social. É como se a pessoa fosse algo que ela não é. Que ela não é, assim, é quase desumano. Você ama quase uma divindade, né? E você tem que ser quase uma divindade, uma semideusa, um semideus para ser amado. E não, tem problema, tô assim, tô com isso, eu não sei, você pode dizer não sei, você pode ter fraqueza. Isso talvez possa ser a possibilidade de uma relação amorosa. Você não tem que dizer para a pessoa o que ela tem que fazer também. Então isso é uma ânsia, a pessoa tem a sua caminhada, a sua jornada profissional, suas escolhas, e ela está contigo, mas você não precisa ser a tutora dessa pessoa. Então, tem várias tensões que eu acho que a gente acaba lidando, porque também joga uma expectativa muito grande na pessoa amada. E aí, fatalmente, eu estou sem uma pesquisa que era muito bonita, que eu tinha, mas infelizmente era o tempo do disquete,
E eu não tenho mais como ler essa pesquisa, que foi de uma sexóloga da Universidade Gama Filho, que era uma universidade do Rio de Janeiro. E um dos trabalhos era muito interessante, que era sobre longevidade e bem-estar de relacionamento. Mas era um barato, porque ela fez várias entrevistas para ver os dados, né, o grau de compatibilidade. Ela fez vários critérios ali, e os terapeutas de casal trabalham muito com essas perspectivas, né? O Luiz Hans tem um livro muito legal que é o Equação do Casamento, que usa tem várias técnicas ali, e esses trabalhos todos, e é muito legal que ela vê isso. Ó, caramba, uma boa parte dos casais, mais da metade em 15 anos, fadada ao fracasso. Então tinha muito isso, né? Fadada ao insucesso, ao mal-estar, vai ter problema. E um quarto, e outra metade, um quarto vivendo com algum mal-estar, e somente um quarto estaria bem ao final desses 15 anos. Parte deles estão mentindo, eu não sei, mas na pesquisa. Às vezes tem um jeito de olhar para isso, né? Você fala, meu Deus, que disquete mais pessimista. Olha, cada informação que tem aqui, socorro, não quero nem olhar para isso. Só que, eu não sei, eu gosto de olhar para as coisas e falar, o que a gente tem para aprender com isso, né? O que esses casais que, por exemplo, depois de 15 anos se mantiveram juntos e satisfeitos e realizados de alguma forma, o que eles fizeram? O que a gente pode aprender? E eu acho que tem uma noção de relacionamento que vem do imaginário que uma coisa vem pronta, né? E aí, porque ela funciona agora, daqui a 5 anos ela vai continuar funcionando, daqui a 10 anos vai continuar funcionando, e a gente meio que se retira a necessidade ou retira até a nossa presença mesmo, e a gente para de se dedicar a isso, né? E eu acho que isso em qualquer relacionamento, né? A gente tem que estar lá. Não é um trabalho no sentido de carteira assinada, mas tem um trabalho, tem uma dedicação, a gente tem uma disposição para isso. E eu acho que a gente pode ficar mais dispostos. Eu terminei o livro muito, muito disposta, com mais vontade de amar. Não sei, não sei se era essa a sua intenção, mas foi assim que eu terminei. Não, a minha intenção adorei, porque a gente pode aprender com isso, adorei, eu acho que esse é o caminho mesmo. E a intenção é porque amamos, né? Eu tento responder no final essa pergunta, né, que é o título do livro. E assim, é possível, sim, é possível. E justamente, a gente não pode manter, às vezes, um comportamento. Primeiro ano de relacionamento é uma coisa, primeiros 3 meses, a gente vai ter outras coisas para fazer. Eu acho que a ideia da Sobon Fussomé, que é assim, a gente vai ter que escalar a montanha, a gente não começa no topo da montanha, vamos começar devagar, vamos caminhar até chegar no Himalaia, até chegar no topo. Então é isso, fazendo coisa junto, respeitando o limite do outro, que eu acho que não é nada fácil, respeitar o limite do outro, porque as pessoas têm desejos, acho que isso é uma equação para resolver, não é que seja um jogo de que alguém tem que vencer, mas tem que trabalhar isso, que é os desejos, porque os desejos vão entrar em conflito, em todos os sentidos, né? Às vezes alguém está numa fase assim, não, eu estou afim de morando em São Paulo, ali na região central de São Paulo, porque precisa, trabalha, está ali. Eu estou assim, não, mas eu estou muito afim de, não sei, quero morar lá no Catolé do Rocha, pintou uma oportunidade, dá para a gente trabalhar por lá e tal. Pô, não, é isso. E vai ter um conflito ali para esse casal, como vai ficar, né? E aí tem várias coisas que podem entrar em trazer choque, né? As coisas mais simples que a gente vê que tem que resolver para a resolução de conflito no casal. Passa um tempo, uma das partes quer ter filho e a outra parte não quer ter. Isso pode ser um conflito. Uma parte está decidindo, não acho importante, não quero. E eu já vi muitos casos de relatos, né? Eu tenho feito também entrevista, né? Conversado, e é super confidencial. Quem quiser pode me procurar. Eu estou fazendo continuo com uma pesquisa, né? Escutando casais. Mas é isso, casos em que as pessoas vão para, inclusive depois, para cuidar desse conflito, porque está num relacionamento com alguém por 10, 15 anos e uma das partes queria ser mãe e outra não quero. E aí passa um tempo, se separam e ela encontra o cara com uma nova esposa grávida. E aquilo desencadeia uma loucura, né? Isso foi até um caso que eu estou analisando, né, num texto que eu estou escrevendo,
né, sem nomes, ó, né, confidencial, mas e algumas mulheres que participaram de um debate, alguns homens que participaram do debate, falaram assim, não, essa mulher tem que ter direito de odiar esse cara, porque ele ficou 15 anos com ela, não queria ser pai, depois separa dela, depois de um ano ele vai ser pai. A gente não controla, a vida tá viva e mudou, vai saber, né, o que aconteceu com essa pessoa. Mudou. Isso merece uma análise. Eu não vou entrar agora aqui, mas dá uma análise, né, várias condições, condicionantes, o que estava em jogo, por que mudou, né? Mas isso é um motivo de conflito, né? Que às vezes a pessoa pode antever, olha só, um quer uma coisa, outro quer outra, a gente vai ter que dialogar, quanto isso é importante para você, o quanto não é para mim. Isso é das coisas mais simples, né, do cotidiano, da relação amorosa. Desde deixar a louça para lavar no dia seguinte, muitas vezes, ou para uma das partes que cozinha, os dois às vezes cozinham, mas um cozinha não tão bem, e bota muito sal na comida, isso, tua comida está péssima, não dá para comer isso, vamos pedir então um delivery. Então vai ter vários conflitos que podem, por que não, para alguma pessoa fazer uma comida bem feita é uma forma de carinho, de cuidado. Se fez uma comida horrível, insossa, fala, então você não está cuidando legal da gente. E aí você pode dizer, eu não sei cozinhar, ou estou me esforçando, não quero me esforçar, não quero gastar tempo, eu vou fazer o que eu já sei. E vai ter que medir essas coisas todas, que fazem parte do cotidiano. Então vai fazer comida, não vai lavar louça, vai deixar para o dia seguinte. Vou dizer que os mitos e a filosofia talvez não falem da louça para lavar, da comida com pouco sal ou muito sal, mas esse conhecimento cotidiano eu acho importante da gente trazer, e eu acho que era isso que eu sentia que seria muito importante a gente conversar, porque a gente traz o amor para o dia a dia, aqui ó, eu e você e todo mundo agora aqui, como é que a gente vai fazer? Mas a gente não esquece que tem isso, que tem grandes pensadores, que tem mitos, que tem culturas pensando isso de formas diferentes e o que a gente pode aprender com elas. Nogueira, queria agradecer demais, não só o livro, o carinho, a quantidade de amor, de verdade, que eu senti que você colocou nele e chega aqui para quem tá lendo. Eu queria agradecer mesmo e agradecer esse papo, muito, muito bom te conhecer. Muito obrigada. Helena, muito feliz, um abraço grande, muito obrigado e muito carinho, muita paz para a gente nessa jornada da calma, né? Que a gente possa caminhar em harmonia com a nossa respiração, primeiro momento, para poder amar e se sentir bem nessa atmosfera que é o amor. Obrigado. Gostei disso, com muita calma e respiração. Vamos nessa, ouvindo a voz da Nogueira, voz deliciosa, hein, Nogueira? Gostei muito, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma, com tanto amor. Obrigada, meu coração fica em festa por saber que você está aqui acompanhando essa conversa, se abrindo para conhecer tantas pessoas incríveis. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda. Um beijo, tchau, tchau.